Página 91, as epístolas paulinas de 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Vamos ver que este grupo das epístolas do apóstolo Paulo, elas são chamadas de epístolas pastorais. Por quê? Porque elas foram escritas a indivíduos diretamente para que eles tenham o conhecimento de como dirigir a obra e como executar esse trabalho na obra de Deus ou na igreja. Nós temos Timóteo, que Paulo o conheceu em algumas viagens que ele faz, e nós vamos ver que Paulo se torna um grande discípulo, ou melhor, Timóteo se torna um grande discípulo de Paulo. Nós temos que nas viagens missionárias de Paulo ele também encontra Tito, e Tito é um grande responsável em trazer a notícia das igrejas que Paulo havia aberto. Uma delas, a igreja de Coríntios. Quem traz a notícia de lá é o próprio Tito. Está lá descrito na segunda carta de Coríntios, no capítulo 1 e no capítulo de número 12, quando Paulo está saudando todo mundo. Então nós vamos ver nessas 3 epístolas que o conteúdo colocado aqui é mais um conteúdo pastoral, é uma orientação para Timóteo e para Tito. Mas vamos lá falar um pouco da primeira epístola de Timóteo, que aparentemente, tendo-se convertido por intermédio das pregações de Paulo, na primeira viagem missionária de Paulo, lá na Galácia. A história conta que isso aconteceu por volta lá do livro de Atos, capítulo de número 19, do verso 1 a seguir. Nós vamos ver que Timóteo, ele era da cidade de Listra. O apóstolo o chama de verdadeiro filho na fé, ou amado filho. Ele era filho, e foi educado por sua mãe, que era judia, e o seu pai era grego, Timóteo conhecia o Antigo Testamento desde a infância, e agora convertido ao cristianismo, ele vai aprender a executar pela fé aquilo que ele havia aprendido com a sua mãe. Timóteo é um obreiro que ele tem algumas dificuldades no seu corpo físico. Ele tinha algumas enfermidades. A história não conta quais são as enfermidades que Timóteo tinha, mas Timóteo, mesmo enfermo, foi um grande obreiro da casa do Senhor Jesus Cristo. O esboço, o propósito da carta era para enfatizar a pessoa de Timóteo, que ela tinha que cumprir as responsabilidades deixado pelos evangelhos de Jesus, ou pela mensagem que Jesus havia ensinado. O esboço da carta de Timóteo, de 1 Timóteo, ele é pequeno, traz as saudações, os deveres que Timóteo tem para com a obra, as exortações para a ordem da igreja, a respeito da oração e da adoração. Então Paulo vai orientar Timóteo como se deve se orar, como deve adorar a Deus. Nós temos umas exigências que Paulo faz para os oficiais da igreja, 2 oficiais da igreja especificamente, sendo os presbíteros e os diáconos. Quando nós chegamos agora para concluir isso na página de número 93, nós vemos que tem uns parênteses. Esses parênteses colocados na carta de Timóteo são algumas condições que esses obreiros precisam ter para exercer um conhecimento, como é que podemos dizer, oficial da igreja. Então, tudo dentro da organização. Nós temos Paulo também instruindo o apóstolo Paulo para as atividades eclesiásticas. Então Paulo não fala apenas qual é a função, o ofício de um presbítero, o ofício de um diácono, mas ele vai falar também quais são as suas instruções e qual é a atividade que é tratado dentro desses oficiais, dentro da eclésia ou da igreja, assim como os irmãos queiras. E ele conclui dando uma palavra ao nosso querido irmão Timóteo. Nós temos, irmãos, algumas coisas a considerar aqui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o corpo eclesiástico da igreja, Nós temos uma ordem a ser seguida. E qual é essa ordem a ser seguida, Nós vamos falar de novo do pastor, evangelista, presbítero, diácono, e nós vamos falar do cooperador. Antes do cooperador vem o que nós chamamos de auxiliar de escala, certo? O auxiliar de escala, ele é colocado
em todas as funções da igreja. O pastor liberando, ele pode servir uma ceia, ele tem a função de cuidar da entrada do templo, da arrumação do templo, auxiliar de escala. Tudo que esse auxiliar de escala faz, por que é auxiliar de escala? Porque se faltar um diácono, nós temos um cooperador, um obreiro para preencher a ausência deste diácono, né? Então vamos ver alguns conceitos das funções que todo auxiliar de escala, ele é um bom obreiro. Irmão, lembrando que no corpo eclesiástico, pastor, evangelista, presbítero e diácono, cooperador e auxiliar de escala, nós vamos lembrar que isso é o que nós chamamos de chamado, certo? De vocação. Tem gente, e nós estamos vendo que está confundindo hoje em dia, pensando que vir para a igreja é fazer uma carreira eclesiástica. Isso não é uma carreira, é chamado por Deus. Porque tem gente que nasceu para ser diácono. No dia que ungirem ele a presbítero, ele vai ser o pior presbítero da igreja. E tem obreiros que nasceu para ser presbítero. Se for evangelista, ele vai matar a igreja. Tem gente que nasceu só para ser cooperador. E se um dia for pastor, vai acabar com o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Qual é a função do diácono? Nós já sabemos a função do diácono. Não dá para mim falar, auxiliar de escala é aquele que preenche, né, que está ali à disposição. Nós temos o cooperador, que é aquele que coopera com a ordem do templo, e nós temos o diácono. Esse sim é digno de unção. Por quê? Porque está na Bíblia Sagrada. Cooperador e auxiliar de escala, eu não preciso ungir levita, que os irmãos já sabem qual é o ofício de um levita. Eu não preciso ungir profeta, até porque profeta, o último profeta foi João Batista. O que eu tenho hoje é o dom da profecia. Então eu não posso bater no peito e falar que eu sou profeta. Não, João Batista poderia dizer eu sou profeta. Hoje eu posso dizer que eu tenho um dom do Espírito chamado dom de profetizar. Então eu não sou profeta, sou usado pelo dom, ou melhor, sou usado pelo Espírito Santo do Senhor através do dom da profecia. Então quando nós vamos ver, o diácono ele é ungido, ele tem a função do quê? Da arrumação do templo. Eu vou considerar uma das funções mais bonitas da igreja é o diácono. Por quê? Porque ele ora, ele recebe o povo. Irmãos, e o cartão postal da igreja é o diácono. O cartão postal da igreja é quem? É aquele que desce lá da porta, que recebe a pessoa que está vindo. Porque o pastor não está lá na porta, ele está aqui dirigindo o culto. Então o diácono, ele sempre tem que, e Paulo está dizendo isso para Timóteo, sempre tem que ter um sorriso no rosto. Receber, você volta na casa de alguém que não te recebeu bem, ou que alguém já abriu a porta, lá, bom dia, pode entrar. Você volta? Você não volta. Então o diácono, ele é o cartão postal da igreja. Se a igreja tem bons diáconos, logo ela tem uma frequência de visitante muito maior. Por quê? Porque a recepção, ela é boa. Então o diácono, sendo o cartão postal, existem crianças que são elétricas, certo? Eu já vi diácono falar que a criança estava cheia de demônio dentro da igreja. É simples. O diácono, ele tem que ter o quê? Um jogo de cintura para que a criança bagunçou, pega a criança, leva até a mãe, fala: mãe, por favor, orienta a sua criança a não correr no meio da igreja. Pronto, é simples, irmãos. Nós tínhamos isso dos nossos antepassados. Nós tínhamos diáconos que eles não eram tão alegres, não recebiam os irmãos com um sorriso no rosto, mas tinham o ofício de diácono. Você não via criança correndo no meio da igreja, você não via nada. Por quê? Porque ele sabia pegar a criança no colo. Às vezes a mãe estava sentada, a criança estava chorando, eu já vi diácono pegar a criança do colo da mãe para ficar com ela em pé na porta para a mãe poder assistir o culto. A função de um diácono, certo? Por quê? Porque a criança, ela vai crescer, e se um dia ela quiser e ela ter o chamado por Deus para ser diácono, ela vai ser igual a esse irmão. Tem aqueles diáconos também que eles sabem comportar um bêbado dentro da igreja. Esses dias eu estava pregando, e enquanto eu introduzia, veio um bêbado, passou no meio da igreja, bateu no púlpito e falou: eu não creio no Antigo Testamento, para você vai assistir o canal 45. Eu falei: pois é, não tenho televisão, e se você não crê no Antigo Testamento, está indo para o inferno, então por favor vai sentar. Aí apareceu 2 diáconos. A necessidade era que era para ter barrado esse homem quando ele levantou, não era para ele ter vindo bater no púlpito. Não vamos pôr para fora, mas vamos pegar 2 diáconos crentes,
sentar um de um lado, outro do outro, falar, se tu levantar aqui, rapaz, porque nem todo bêbado, ele está inconsciente, tá? Porque a bebida não deixa inconsciente, ele vem para a igreja, ele vem para fazer arruaça mesmo. E tem pessoas que é bêbado mesmo, às vezes finge que cai endemoniado, fica aquele monte de expulso, e não sai. Por quê? Porque é safadeza. O bom diácono já torce o braço e fala, senta lá e para de brincadeira, aqui é a casa de Deus. Pronto, resolveu. O diácono sendo o cartão postal da igreja, ele já vai controlar a situação antes da situação chegar aqui. Certo? Então, a eclésia mais bonita na igreja, eu acredito que é o diácono, porque ele recebe, ele é o cartão postal, ele trata bem todos que entram, independente se é o mais novo ou o mais velho, e, além disso, serve a ceia do Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, existem diáconos que têm o chamado para os presbitérios, e o presbítero, irmão, não é ficar sentado em cima do púlpito aconselhando. Sabe que o presbítero, quando falta diácono e não tem cooperador, ele tem por obrigação, segundo a palavra de Deus, fazer o ofício de diácono. Se faltou diácono e tem presbítero, o presbítero sim, tem que descer do altar, tem que ficar na porta, tem que receber. Os outros também pode fazer isso, mas a função do presbítero é aconselhar e não somente isso, preencher o quê? O ofício de diácono também. Certo? Nós temos algumas funções que nós vamos observar que primeiro, Paulo deixa claro para Timóteo, que todo obreiro seja experimentado e maneje bem a palavra de Deus, certo? Então, todos os obreiros, ele tem que manejar bem a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, o presbítero, ele tem essa função, ele aconselha um diácono, orienta um diácono. Você sabia que toda vez que o diácono for servir a ceia, que ele vai passar o pão, ele tem que falar, se tiver 3.000 pessoas, ele for servir 3.000 pessoas, ele tem que dizer, isso é o corpo de Jesus que foi partido por vós. Quando ele vai passar o cálice, sabia que ele tem que dizer, isso é o sangue da nova aliança, ou esse é o sangue de Jesus que foi derramado. Se tiver 4.000 pessoas, ele tem que dizer. Quer ver uma coisa triste que o diácono faz? Quando a fileira do banco é grande, ele dá para o primeiro aqui, diz, passa para lá, e ele fica aqui esperando. Se fosse para os irmãos passar, era só entregar na mão deles, ele saia passando um para o outro, não precisava de diácono. Está errado. E nós vamos vendo isso hoje em dia, e os ofícios da igreja, as pessoas perderam, não tem mais o prazer. Tem diácono que eu acho que ele não gosta de ser diácono, ele vem para a igreja de cara feia. Recebe os irmãos maus, não só os irmãos, recebe o próprio pastor mau, recebe os próprios obreiros em cima do púlpito mau. Tem diácono que ele é tão ágil na obra, que ele cuida da porta, ele está vendo que a água do pastor acabou, ele já passa no púlpito, deixa a água, cumprimenta todo mundo, vai e volta, e faz mas tem diácono, irmão, que se o diabo pegar alguém aqui, e a pessoa sair correndo lá para fora, para se jogar na frente do carro, a pessoa vai correr, vai se jogar na frente do carro, o carro vai passar em cima, e ele vai olhar para fora, o que aconteceu? Porque não tem esse ofício, não tem a vocação. O presbítero da igreja, ele aconselha, orienta e faz o mesmo ofício de um diácono, e tem que ser bom da palavra de Deus, porque como é que vai aconselhar sem conhecer da palavra do Senhor Jesus Cristo? E o evangelista? O evangelista é separado, aqui nós temos duas questões. Primeiro, o evangelista traz as almas para a igreja, ensina as almas que estão aqui. E o pastor cuida do rebanho. E se tiver mais que um pastor na igreja, se tiver 2 pastores na igreja, nós temos o pastor oficial e o outro pastor, ele vem e cuida do pastor que está apacentando. O senhor está bem? Precisa fazer alguma visita? São essas funções a ser tratado, de presbítero e diácono. Só que assim, a vocação, é por isso que Paulo vai falar para Timóteo assim, desperta o dom que é em ti, né? Porque assim, qual é a sua vocação na obra do Senhor Jesus Cristo? Nós vemos diáconos cheios da graça de Deus e pastores vazios, ou vice-versa. Por quê? Porque é chamado, é
vocação. O meu avô, o Antônio, ele puxava da perna, ele era diácono. Meu tio, que é o pastor da igreja, queria ungir ele a presbítero, ele disse: não, eu nasci para ser diácono. Ele morreu sendo diácono. Era o primeiro, e tem mais, tá? Pastor não abre igreja. Quem abre igreja é diácono. Pastor não fecha igreja. Quem fecha igreja é diácono. Ele é o primeiro a chegar, a arrumar tudo para receber o rebanho do Senhor. E o último a sair. Mas quando o culto começa às 6 horas, das 7h30, nós vemos diácono chegando na igreja. E tem mais. Nós vemos diácono sentando no dia da escala dele. Fora aqueles diáconos que só aparecem no culto de ceia, né? Porque ele só é diácono na ceia. É a função. Então, a Bíblia deixa claro, irmãos, você que tem um chamado de Deus, que foi chamado por Deus para dessas funções eclesiásticas, você tem que executar bem a sua função, com clareza, com amor, porque é para Deus, e é o que Paulo vai deixar caracterizado aqui, ó. A primeira característica é que a igreja ideal deve caracterizar-se por uma vida de oração. Então todos da igreja, desde o membro ao pastor, tem que orar, certo? Você vê sempre o pastor de vocês orando para um monte de gente, não precisava disso, porque temos diácono. Ou o diácono não pode orar por alguém, ou o diácono não pode expulsar um demônio. Hoje não pode, hoje em dia tem que chamar o profeta, né? Ué, então por que aceitou a unção? Segunda coisa, a igreja ideal deve caracterizar-se por uma organização apropriada. Então, irmão, a igreja tem que ter organização, desde a porta ao altar. Tem que ser organizada. Como? Orientada dentro da palavra. É o que nós chamamos de liturgia. O culto tem uma liturgia. Tem a oração, tem os louvores, tem a palavra introdutória ou palavra oficial, tem a oração da fé após a palavra oficial, e é de praxe no culto, após a primeira leitura da palavra oficial, ter a oração da fé. Depois, oportunidades aos departamentos, louvores. Depois o que? Uma oração pelas ofertas. Tira o ofertório. Falando em ofertório, vamos abrir aspas aqui, que Timóteo vai falar. Eu já estou introduzindo na segunda carta, mas vamos pegar esse embalo bem legal aqui, né? As ofertas é para o quê? Para ajudar a manutenção do templo, ajudar os órfãos e as viúvas. Só que Paulo deixa bem claro para Timóteo, as viúvas acima de 80 anos, tá? E se essa viúva acima de 80 anos tiver netos, o neto tem função de sustentar a casa. Agora, se a viúva é nova, eu oriento ela a casar, montar outra família e assim ser feliz. Então tem pessoa que vem para a igreja, ela só vem para a igreja e ela só é crente na cesta básica dela, só que ela não precisa da cesta básica. E quando a gente corta, a gente é ruim. A gente teve prova aqui, logo no começo da obra, lá naquele salão lá embaixo. Ajudamos, né? Só que a pessoa não queria sair do pecado. Chamamos para conversar. Quem foi o ruim? O pastor Tom, porque no dia eu não estava. Se tivesse eu ia ser ruim também, mas ele saiu como ruim. Por quê? De tanto? E ajudamos. Só que nós temos que ajudar as pessoas que querem sair do pecado e que estão enquadradas dentro da Bíblia. Você vê que a Bíblia tem a instrução de tudo? E ela é bem categórica nisso, certo? Quando nós vamos mais além, nós vamos ver que a igreja tem uma organização. Não precisaria criar um departamento chamado assistência social. Por quê? Porque a função da assistência social também é do diácono. Essa vocês não sabiam, né? Tá certo. Aí criaram o quê? Um departamento de assistência social. Por quê? Porque os diáconos não estão dando conta nem de ficar na porta, ou nem de servir ceia. Mas essa também entra na função do diácono, segundo a primeira carta de Timóteo. Terceira característica, a igreja ideal deve caracterizar-se por uma administração apropriada de suas muitas atividades. Então, a igreja tem muitas atividades? Tem que ser organizada em tudo. Então, secretaria, diretoria executiva, corpos de obreiros, departamentos da igreja, todos têm que ter organização.
E a pessoa que dirige essas repartições, todas elas têm que prestar contas ao pastor da igreja. Sendo assim, todo grupo ou todo departamento, vamos tratar dos grupos, né? Que tem uma pessoa que não dirige bem o grupo, que você vê que a igreja não se enquadra dentro da doutrina bíblica, essas pessoas têm que ser trocadas por pessoas que têm vontade de trabalhar, certo? Porque também isso é a vocação dentro da casa do Senhor. Então, basicamente, a primeira carta de Timóteo, ela vai tratar desse assunto a respeito dos obreiros da igreja, da organização da igreja e dos ofícios desses obreiros dentro da casa de Deus. Tá certo? Até aqui tudo bem? Com a dúvida? Então vamos piorar mais, né? Carta de Tito, né? Tito, praticamente, ele tem a semelhança de Timóteo, né? É um novo convertido, ganhado por Paulo, e Paulo também chama de verdadeiro filho, segundo a fé comum. Tito era grego, possivelmente natural da cidade de Antioquia, da Síria, quando Paulo e Barnabé partiram dali, indo para Jerusalém a fim de defender seu ministério diante dos líderes da igreja daquela cidade. Tito os acompanhou. Então, nós vamos ver que Tito ele já sofria uma perseguição além, porque Tito ele era grego. Sendo ele grego, ele não era circuncidado. Se não era circuncidado, alguns falsos mestres pregavam ainda a respeito da circuncisação ou da circuncisão. É que circuncisação não tem. Aí o que aconteceu? Paulo orienta a Tito falando: olha, Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário, também deu acesso aos gentios, ao que? A salvação. E Paulo também vai orientar Tito a algumas verdades que precisa ser dita dentro da igreja. Ele, como o representante da igreja, ele teria que tomar as condições. Então, qual é a característica de um presbítero ou obreiro? Abra aí sua Bíblia na carta de Tito, irmãos. É um assunto bem delicado, e vocês sabem que eu gosto de tratar assuntos delicados, né? Eu sou bem calmo para falar esses assuntos delicados. Vamos lá, Tito, capítulo 1. Tito foi deixado em Creta, na cidade de Creta, para dirigir a igreja, né? Observa que houve a fundação da igreja, a igreja cresceu e Tito fica em Creta para poder colocar em ordem algumas coisas que precisava. Capítulo 1, verso 5: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbítero, como já te mandei. Então ele dirigia essa igreja, ornamentou, orientou, mas ele passava em outras cidades que Paulo havia passado. Agora Paulo está preso, certo? Para orientar os irmãos, para estipular verdadeiros presbíteros. E aí você vai ver, que ele dá uma orientação. Como é que eu devo identificar um obreiro? A Bíblia vai dizer que aqui no verso 6 ele coloca: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Então, quando ele está dizendo ao marido de uma só mulher, é que na época tinha um homem que tinha 2 mulheres, uma em cada cidade. Então Paulo está descrevendo: averigue bem. Então a averiguação aqui para mim receber um obreiro, primeiro eu chamo a esposa dele, o pastor senta com a esposa dele, né, e mais uma testemunha, e fala: como é que é o seu marido na sua casa? Certo? Então é a esposa que vai deliberar. Porque se ele é um bom obreiro em casa, ele vai ser um bom obreiro da casa do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós não temos isso, porque nós temos obreiro que desce o pau na esposa. Eu tenho um obreiro que a gente conhece, que ele, quando se converteu, ele tornava o caldo, né? Tomava uma cana bem legal. Aí ele virou presbítero da igreja. Aí esses dias ele estava meio revoltado, entornou o caldo, desceu o pau na esposa. Aí foi para a disciplina. E ainda achou que estava errado. Que hoje pode. Então a primeira orientação, ela vem pela esposa. Os filhos desse obreiro, eles devem ser o quê? Não pode ser acusado de dissolução. A dissolução aqui não pode ser acusado de o quê? De não praticar a doutrina de Cristo. Não pode ser desobediente.
Então imagina, o pastor orientando, o pastor dando as orientações, seu filho não pode fazer isso, e o filho do pastor cometendo essas coisas. Então Paulo deixa bem claro isso aqui. Verso 7, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus. Esse despenseiro, os irmãos lembram, né? Dispenseiro de Cristo. Deus já nos dá dispensa, palavra de Deus. Então, obreiro não pode, irmão, não pode ficar sem palavra. Esse negócio é que o pastor de vocês ama muito vocês e fala, olha, dia tal você vai pregar, mas se é obreiro não precisa nem avisar. Tem que chegar aqui no domingo e falar, fulano de tal, ataca a palavra hoje, e só avisa na hora que estiver fazendo oração. E se subir aqui vazio, é digno de disciplina. Porque obreiro tem que ser o quê? Aqui está claro, a Bíblia está descrevendo aqui no verso de número 7, despenseiro da casa. E dispenseiro sabe onde é de dispensa, sabe que tem comida e sabe que tem que entregar. A gente pega o obreiro que só sabe abrir a Bíblia no livro de Salmos. É maravilhoso o livro de Salmo, mas sempre no Salmo 23, durante 40 anos, tá certo que a Bíblia se renova a cada dia, mas a palavra do obreiro é a mesma. Fora aqueles obreiros que só sabem falar que ele era matador, matou 80, 50, que era prostituta, que não sei o que, e blá blá blá, e palavra zero. Todo obreiro, irmão, desde o diácono ao pastor, tem que ser bom dispenseiro da casa de Deus. Por quê? Porque imagina se Deus levar o pastor em um dia, e pela graça de Deus, ele levar os outros obreiros do púlpito, e só tem diácono da igreja. Imagina todos os diáconos falando, não vou não, tu vai, não vou não, tu vai, não vou não. Conhecer da Bíblia, isso não é arrogância e nem uma soberba, não, é sua função, é tua obrigação como obreiro. Tem gente que fala, eu vou orar. Não, irmão, orar é obrigação, jejuar é obrigação. A carta de Coríntios veio um monte de irmão falando, olha Paulo, a igreja está uma bênção, e aí ele disse, servos inúteis. Ele disse, nossa Paulo, como você é grosso, vocês só fizeram o que a gente te mandou fazer, por que vocês não foram além? Porque, irmão, não pensa só porque o obreiro ora. Não, é função de todo cristão orar. É função de todo obreiro ler a Bíblia. Só que hoje está muito fácil. Eu compro um certificado lá na internet, né? De teologia. Vou na Conde de Sazeda, compro um anel, ponho aquele broche de pastor, compro uma carteirinha eclesiástica de pastor e eu sou pastor. Tá bom, você pode ter todas essas carteirinhas, pode ser evangelista, presbítero, pode ser tudo isso. Só que nós vamos te testar no quê? Um dia você vai vir para a igreja, nós não vamos te avisar, nós vamos te dar a oportunidade. E se pela palavra a igreja não for tocada, você está em disciplina. Tem que ser dispenseiro. Vai dispensar o quê? Tem obreiro que sobe no púlpito só para dispensar desabafo. Você já viu aquele obreiro que sempre a igreja está ruim? Porque aqui está cheio de pecado. Irmão, a gente é pecador. Você queria que isso aqui estivesse cheio de quê? De santo? Como é que você aprendeu a pregar? Nos cursos de ensino. Você veio, teve sede de conhecer a palavra. Agora tem um monte de gente que não vai. Fora aqueles crentes que você não sabe onde ele está congregando. Ele fala que congrega aqui, mas ele não toma ceia. Aparece uma vez de 3 em 3 meses num culto. Como é que faz com esse povo? Enfim, mas isso nós vamos deixar para outra aula. Vamos deixar. Obreiro é dispenseiro, você tem a responsabilidade. Não vou dizer responsabilidade, você tem a obrigação de ser cheio. Porque você era membro de igreja, você tinha a responsabilidade de ser cheio, de buscar. Você virou obreiro, agora não é mais responsabilidade, agora é obrigação. O diabo adora obreiro vazio. Por quê? Porque se está vazio ele pode mesmo entrar e mas o obreiro cheio, ele é dispenseiro da casa do Senhor. Outras virtudes, não soberbo, né? Aqueles obreiros, irmão, eu preguei, 15 foram batizados. Eu falei, nossa, o Espírito Santo tá fraquinho mesmo, né? Porque o camarada pregou e 15 foi batizado. Cadê o Espírito Santo? Irmão, eu orei, levantou 12 paralíticos. Eu falei, nossa, o Espírito Santo está sem poder nenhum mesmo, hein? Você pregou, levantou 12 paralíticos? Você já viu aquele obreiro que o irmão
descobriu algo novo revelado na palavra, ele quer compartilhar, ele está alegre. Aí ele vem: ó irmão Wilker, olha o que eu achei na palavra, olha isso aqui, olha que coisa linda. Falei: meu irmão, mas olha, eu descobri isso aqui, e acaba com a fé do irmão. Isso é pessoa soberba. Porque o obreiro que é obreiro, ele tem que entender, ele não sabe tudo. Uma coisa é eu ler a Bíblia e entender, outra coisa é a irmã Loriane pregar e ela ver na palavra que eu li uma coisa que eu não vi, que Deus só revelou para ela, não revelou para mim. E nós estamos hoje cheios desses crentes soberbos, né? Mas você está aprendendo a ser um bom obreiro hoje, não iracundo, né? Irmão, iracundo é aqueles obreiros nervoso. Aqui na igreja ele é obreiro, mas se tirar ele do fora, ele pede 5 minutos para o braço dele, ele vai lá fora, ele soca alguém. Aquele obreiro chato, que tudo para ele é pecado. Mais adiante nós vamos ver aqui, ó, não dado ao vinho. Um obreiro não pode ser bêbado, né? Nós não vamos comentar muito isso aqui não. Nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Agora as características que um obreiro tem que ter, verso 8: dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar, que é o que? Doutrinar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, qual que é o instrumento que o Espírito Santo usa para convencer o pecador do pecado? Aqui está dizendo, para convencer o que? Os contradizentes. Então, o obreiro ele tem que ter essas virtudes aqui. Aí nós vamos observar no verso 10, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, né? Aos quais convém tapar a boca, homens que transformam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância, certo? Então você vai ver aqui que existem pessoas que, essas da circuncisão, nós não somos circuncidados, então vamos considerar aquele que nasceu no berço evangélico, aquele que se considera santo e que o novo convertido vai para o inferno. É o que ele está dizendo aqui para Timóteo, então, ou para Tito, melhor. Então você vai observar o seguinte, que eles fazem o quê? Eles tapam a boca, né? Aos quais convém tapar a boca. Está falando do bom obreiro. Não discuta com essas pessoas, não discuta com esse irmão que fala que conhece da Bíblia e quer humilhar todo mundo. Não, por quê? Qual a finalidade deles? Aí nós vamos entrar aqui, e hoje no Brasil não tem isso, tá? Homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância. Então ensina para o povo o que não está na Bíblia e tem a ganância de arrancar o dinheiro deles para ficar para eles mesmos, arrancar o dinheiro das ovelhas do Senhor. Então contra essas pessoas não há discussão, não discuta, não perca o teu tempo discutindo com um obreiro arrogante, não perca o teu tempo discutindo com um obreiro que não quer trabalhar para a obra de Deus, não perca o teu tempo discutindo com aqueles obreiros que faz aquele tipo de campanha. Olha irmão, nós vamos fazer a campanha do 7x2, você dá 7 mil, Deus vai te dar 2 milhões, não é isso, não discuta com essas pessoas. Está ensinando aqui para Tito, não faça isso. Por quê? Porque você já sabe as características de um bom obreiro. Segue-se o tema proposto, mas no capítulo 2 vai falar das obreiras, as mulheres dos obreiros. E eu digo para você que obreiro, sua esposa é 50% do seu ministério. E as obreiras, o seu esposo é 50% do seu ministério. Se a mulher pregar, tudo que ela pregar, vão olhar para quem? Para o esposo. Se não tiver condizente com o que ela está pregando, ninguém vai crer na palavra dela. E assim vice-versa. Olha, capítulo 2, tu porém, fala o que convém a sã doutrina. Fala o que convém, fala o que está na Bíblia. Você prega o que está na Bíblia. O que não está na Bíblia você não precisa pregar. Você prega o que você está na Bíblia, certo?
Falou isso para os obreiros, falou isso para os irmãos, agora vai falar para as irmãs. Os velhos, que sejam sóbrios, certo? Velhos sóbrios, sabe? Aquele senhor de idade, aquele ancião, cheio da graça, sóbrio, que fala certo. Não, tem ancião que é cristão, que dá oportunidade para ele e fala coisa com coisa em cima do púlpito. Outra coisa, que são graves, né? Prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. Essas irmãs mais velhas. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, né? Mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem os seus filhos. Você sabe por que tem esse grande índice de divórcio no Brasil? Ou melhor, no mundo? É porque tanto os homens mais velhos casados e as mulheres mais velhas casadas não dão um exemplo para quem vai se casar agora. Sabe por quê? A saia das velhas está mais curta do que a da jovem. A roupa do irmão mais velho está pior do que a do jovem. Você vê uns velhos andando tudo agarradinho, aquela coisa feia, parece uma salsicha empanada. Algumas senhoras, né? Que, irmãos, pelo amor de Deus, ela pensa que ela é jovem, já está tudo caído, ela vai amassando tudo aqui, e quando vê, parece maracujá, batido tudo amassado, e vem para a igreja. E passa toda, irmão, por favor, você tem que dar exemplo. Aquelas irmãs mais velhas, né? Que você às vezes convida ela para pregar, não conhece. Quando ela chega aqui, você tem vergonha. O obreiro tem que ficar em cima do púlpito com o quê? Com os olhos fechados. Por quê? Porque está uma pouca vergonha da irmã pregando em cima do púlpito. Só que está orientando o Tito. Por quê? Porque já tinha isso na época dele. E aí ele vai continuando. Olha, para ensinarem as mulheres mais novas, serem o quê? Prudentes, ou seja, serem retas. Mas o quê? Né? Amarem os seus maridos. Nós vemos umas velhas acabadas, tudo caído, olhando para novinho. Umas velhas querendo casar com novinho quando não é casada. Uma Zé que casada, o marido já na mesma idade, quer casar com um de 15, 16, 17 anos. Aí como é que a jovem vai? Ué, é o que está na Bíblia, irmãos. Nós temos que falar isso aqui. É por isso que está acontecendo essa pouca vergonha dentro das igrejas. É pastor o quê? De 60 anos indo embora com um jovem de 25. É velha de o quê? Quase 80 querendo pegar um de 18. Que pouca vergonha que é essa? Que exemplo que nós estamos dando para os jovens? Se os jovens estão assim hoje, tanto daqui aqui dentro como lá fora, é culpa de quem? Dos mais velhos, que não estão dando exemplo dentro da igreja, não estão dando exemplo para aqueles que são os mais jovens. Está orientando o Tito aqui. Não caluniadoras, né? Aí está aqui, amarem seus maridos, amarem seus filhos. Você já viu aquela irmã que ela tem 15 filhos, né? O filho chega na igreja, ela não liga para o filho dela, mas pega no colo o filho dos outros. Você já viu isso? Para que você tem que pegar no colo o filho dos outros? Você tem 15. O filho dela vem lá com o nariz tudo, aí tem que vir um obreiro para limpar o nariz do menino. Por quê? Porque a bonitona está com o filho dos outros no braço, não quer. É o que a Bíblia está ensinando. Amarem seus filhos. Tem irmãs e irmãos que só amam os filhos na igreja. Aí o filho quer ficar mais na igreja do que em casa. Por quê? Porque em casa, coitado da criança. Vamos aprofundar mais um pouquinho. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Nós vemos que tem mulher de obreiro, que o obreiro está falando e ela está retrucando no banco sentado. Essa submissão é respeito. Porque Deus pode ter chamado teu marido para ser pastor, mas não chamou você, chamou teu marido.
Ou pode ter chamado você para ser missionário e não chamou teu marido. Então tem que haver esse respeito dentro do casamento, dentro da obra de Deus. E é isso que Paulo está ensinando ao nosso irmão Tito, né? A fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Existem irmãs que ela nem precisa abrir a boca para blasfemar a palavra de Deus, porque só olhar para ela que você já viu uma blasfêmia terrível. Tem um monte de gente pensando que o diabo veio de capa preta com o tridente. Não, Lúcifer ainda é um anjo de luz. Por quê? Porque ele pode se transfigurar em um anjo de luz e enganar até mesmo os escolhidos. Então o diabo também profetiza, o diabo também cura, o diabo também prega, o diabo fala línguas estranhas, é a língua estranha mesmo. E um monte de crente abraçando com o próprio Lúcifer e dizendo, mas Deus usou. Irmão, para com isso, porque no grande dia do juízo, Deus vai dizer assim, olha, eu não disse nada, eu não falei nada, apartai-vos de mim, maldito. Você acha que a palavra maldito ou maldição é pesada? É o que Jesus vai dizer para esse povo, apartai-se de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Então nós vamos parar com isso. Por quê? Porque templo do Senhor tem que estar comportado. Que a igreja não é açougue que pode mostrar lá na carne, a vitrine, fica lá as carnes, tudo na vitrine, para todo mundo ver. Igreja não, igreja é igreja, e obreiro tem que andar decente. E obreiro não é gogoboy para vir todo apertadinho, calça apertadinha, não, obreiro é obreiro, e obreira é obreira. Não vem andando com aquele, vem com uns vestidos, umas mini saia, aí finge que entra no manto, porque me desculpa, o Espírito Santo de Deus não pega essas pessoas. Aí daquela girada sobe tudo, dá para ver até o Paraguai, e falar, Deus está me usando. Não está usando, irmão. O Espírito Santo de Deus, ele é puro, e ele não habita nesse tipo de pessoa. Se não, tinha usado Jezabel, tinha usado Acabe, mas quem usou Acabe? Quem usou Jezabel? Foi Deus? Não foi. Me prova as características de Débora, as roupas que Débora usava, as roupas que Esther usava, as roupas que Dorcas usava, as roupas que Ruth usava. Me prova essas mulheres andando indecentemente na rua, irmãos. Não tem. Antigamente nós tínhamos o prazer de andar na rua, e aí, olha lá meu pastor, pastor, e o pastor de bom grado respondia. Hoje eu tenho certeza que os pastores saem na rua, e ele sai, aquela lá minha ovelha, ele levanta até o vidro do carro. Por quê? Porque está andando igual uma prostituta na rua. Isso é uma vergonha. Porque o Evangelho é santo, a palavra de Deus é santa, e quem tem o cargo na igreja, dirige igreja, e tem ofícios dentro da igreja, tem que andar como crente, não como desviado. E está uma vergonha. Só que nós temos que aprender como Tito, obreiro simples, calmo e bom orientador. Então, irmão, verso 1 do capítulo 2, tu porém, fale o que convém à sã doutrina. Você não vai ter amigo na obra de Deus. Você só vai ter amigo crente. Ou você pensa que eu estou cheio de amigo? Porque sã doutrina, sã, puro, que não tem enfermidade, clara, objetiva. Não deixa esse tipo de pessoa vir pôr a mão na tua cabeça para profetizar. Não deixa esse tipo de pessoa profetizar para você. Primeiro tipo de pessoa, aqueles que não vêm em escola dominical, os que não vêm nos cultos oficiais da igreja, os que não vêm em culto de ensino. Não deixa esse tipo de pessoa, considerando-se profeta, colocar a mão na tua cabeça, porque se eles não sentam para ensinar, ou melhor, para aprender, eles não podem se levantar para falar e ensinar, porque não tem o que ensinar. Não deixa. Não faça isso. Ou essas pessoas nessas características andando com tudo para fora, tudo mostrando. Daqui a pouco vai aparecer aqui os obreiros de Esparta, vai vir todo mundo de cueca para a igreja, e vai ser um bacanal. Só falta fazer isso na igreja, dá uma vergonha. É culto para todo tipo. Não deixe esse tipo de pessoa pôr a mão na tua cabeça. Ou você vê qualquer tipo de pessoa profetizando para mim. Você já viu? Tem que ser Deus também, que se não for, você vai sentar com um quente e 2 fervendo, e uma Bíblia na cabeça. Porque, irmão, ninguém sabe a sua dificuldade e o seu particular que você tem com Deus, para vir um filho do diabo colocar a mão na tua cabeça e falar uma coisa que você não está vivendo. Então pare com isso. Analise a palavra de Deus e analise a carta de Tito. A característica de um cristão
a característica de um obreiro. Tem um monte de salafrário por aí dizendo que é obreiro. Não é. Então pare com isso. Tá certo? Eu falei que a aula ia ser pegante. Vamos aprender a ser obreiros do Senhor Jesus Cristo. Depois você dá uma lida mais a respeito do capítulo 1, capítulo 2 de Tito, e a gente conclui o quê? A pequeno esboço da carta de Tito, a saudação, as introduções de Paulo a Tito, que nós lemos do capítulo 5, do capítulo 1, verso 5 adiante, com relação às igrejas, né? Nós já lemos também, com relação aos indivíduos da igreja, que é no capítulo 2, com relação ao mundo, como é que você, como cristão, ande no mundo, Paulo também fala isso a Tito, com relação às heresias, como um cristão, um obreiro deve lidar, como é que ele lidar com heresia, quando um irmão vem aqui e está pregando e fala que a águia, ela quebra o bico, né? Então, irmão, é heresia, porque está ensinando errado, é heresia. Como é que vai corrigir? Corrige na hora? Não, deixa o irmão embora. Quando a igreja estiver toda cheia, você fala, irmãos, eu quero colocar a palavra de Deus, e você explica a palavra de Deus. Então, Paulo vai ensinando isso aqui, né? Ou aquele irmão que ele chega aqui e ele quer fazer o que ele faz lá na igreja dele, e se a igreja aqui não bate palma, ele quer que a igreja faça, quer que a igreja bata palma. Se a igreja aqui não dança e não se requebra, ele quer que a igreja dança e se requebra. Como é que nós, obreiros, lidamos com essas situações? Está na carta de Tito. Tá certo? Então nós vamos ler a carta de Tito em casa, nós vamos ver as afeições que Paulo está ensinando, né, para Tito e para Timóteo. A última carta do apóstolo Paulo é a segunda carta de Timóteo, aí na página de número 25. Alguma dúvida aqui, irmão, a respeito da carta de Tito? Só lembrando que a carta de Tito, né, a doutrina da pessoa de Deus, também recebe destaque na epístola, né? Há várias referências ao Pai, outras ao Filho e outras ao Espírito Santo. Então Paulo não fala apenas a doutrina que a igreja tem que viver. Paulo coloca essas doutrinas dizendo, é assim que o Pai, o Filho e o Espírito Santo quer que vocês vivam dentro da casa de Deus. Tá certo? Então, há alguma dúvida referente à carta de Tito, irmãos? Tá bom, então no ano que vem, em fevereiro, nós vamos fazer um carnaval gospel, tá bom, na igreja, e vai dar tudo certo. Segunda carta de Timóteo. Vocês olharam, pensou que era verdade, né? Mas tudo bem, vamos lá. Segunda carta de Timóteo, nós temos um contexto, né, que Paulo estava aguardando a sua execução. Paulo já havia sido condenado, né? Ele estava aprisionado na prisão da Mamertina, em Roma. E ele vai escrever, ele já está velho, mas ele está ativo ainda, né? A sua última carta, que é a segunda carta de Timóteo, e Paulo vai colocar algumas questões pessoais aqui, e ele vai orientar Timóteo. Então você observa isso em alguns versículos, lá na página de número 96, né? Capítulo 1, verso 6, ele tem uma frase que diz assim, ó, reavives o dom de Deus que há em ti. Então Paulo está dizendo, Timóteo, eu sei que ao longo do tempo, nós vamos perdendo, né? Nós vamos caindo um pouco nisso, mas vamos reavivar este dom de Deus em nós. Então reaviva o dom de Deus que está em ti, porque todo obreiro, irmão, ele tem que ser avivado, tá? Obreiro não pode ser padre, embora tem padre avivado, tem obreiro que é igual padre ministro de galo, né? Fica falando, aquela coisa maçante, pesada. Então o obreiro tem que ser obreiro, tem que ser avivado, tem que ter palavra, tem que ser obreiro, irmão, tá? Então Paulo está dizendo isso a Timóteo. A outra frase lá, não te envergonhes, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Então ele está dizendo, não se envergonhe das dificuldades ou provas que Deus está colocando na sua vida, não se envergonhe, mas seja participante comigo dos meus sofrimentos em Cristo, certo? Então ele está dizendo aqui, o obreiro verdadeiro, Timóteo, ele vai sofrer, vai ser perseguido, vai apanhar, vai ter calúnia, vai ter tudo isso, mas isso é por causa do Evangelho de Cristo e vai valer a pena. A outra coisa que ele coloca, mantenha o padrão das suas palavras, né? Ou melhor, das sãs palavras. Então qual que é o padrão? Que está na Bíblia. Não inventa uma coisa que não está. Está na Bíblia, é o padrão, tem que seguir o padrão. Eu não sei porque tem muita igreja inovando. Não, é padrão, tem que seguir, tá? É padrão.
tá bom? A doutrina é padrão, pecado ainda é pecado, tá certo? Tá bom? Adultério ainda é adultério, essas coisas é tudo ainda é pecado, tá? Não mudou ainda não, tá na Bíblia, certo? Quando mudar, aí também vai estar errado. Por quê? Porque só tem um único Senhor, um único Cristo e uma única palavra. Então, ele está dizendo assim para Timóteo: vamos seguir o padrão, Timóteo. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então ele fala, todo obreiro tem que ter um depósito do Espírito. O qual é esse depósito, né? Aqueles dias, que tem dias que você está bom para orar, tal, não está? Você dobra o joelho e você passa umas 2, 3 horas de joelho, né? Ou mais, falando com Deus, e você chora, fala línguas estranhas, Deus te dá revelação. Mas tem dia, irmão, que você dobra o joelho e dá uma raiva, porque você não quer nem falar, você fica lá só de joelho, é ou não é? Nesses dias, você vai lembrar dos depósitos que você fez perante Deus, certo? Mas o melhor tempo investido é um tempo com o Espírito Santo. Ele também vai dizer isso para Timóteo. E o que? De minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmitiste a homens fiéis, certo? Então ele está dizendo, olha, muitas testemunhas falaram de mim, né? Deram o exemplo de mim. Então pregue também assim como estou pregando. Então, irmão, todo obreiro ele tem que ter uma referência, tá? O irmão Wilker, ele tem uma referência. Qual é a sua referência? Leia os heróis da fé. Leia Moody, né? Leia John Wesley, João Wesley. Leia Armínio. Leia a biografia de missionário Davi Miranda. Leia a biografia do pastor Richard Owen. Leia a biografia do irmão da Rua Azusa, aquele negrão, o pastor Simon. Tenha alguém para se espelhar como obreiro. Tenha alguém como exemplo. Seja igual Timóteo. Tenha um exemplo como de Paulo. Pregue igual Paulo. Pregue igual João Batista. Tem exemplos como o de Jesus. Jesus orava 8 horas e resolvia um problema em 5 minutos. Tem crente que ora 8 minutos e demora mais de 5 horas para resolver um problema. Ué, Jesus, me prova o Jesus demorando mais de 5 minutos para resolver alguma coisa? Morreu. Não, morreu não, vamos lá. Levanta, menina. A menina levantou em menos de 5 minutos, né? E você consegue levantar um defunto em menos de 5 minutos? Mas nem na pancada, né? Ora pouco. Tem gente que quer pregar, ora 3 minutos, quer pregar 30, hein? Não, você tem que orar 30 minutos para pregar 3. Tem que orar 3 horas para pregar meia hora. Então tem alguém como exemplo, certo? Tem alguém como sua referência, mas uma pessoa crente. E nem sempre os crentes vão estar na mídia, irmão. Imagina, você acha que um dia eu vou ter programa de televisão? Você acha que um dia o irmão Will vai chegar lá, irmãos, nós estamos ao vivo aqui no programa Palavra Santa, e você acha que eu vou ter um programa de televisão, irmão? A audiência eu vou ter, que vai descer o pau todo mundo e o povo gosta de ver isso, né? Mas você acha que um dia eu vou ter programa de televisão? Não vou, por quê? Porque vão querer me pagar para mim não falar o que está na Bíblia Sagrada. Então nem sempre os crentes estão em mídias, tá? O que anda acontecendo por aí, pagando o povo para andar, cadeirante para andar, irmão, para com isso. Você vê milagre aqui na sua igreja toda semana. Se eu perguntar para vocês, quem aqui já recebeu milagre aqui, vocês vão levantar a mão, irmãos. E nós não estamos na mídia. Então tem alguém como referência. Paulo, Timóteo, não sei. Tem alguém como referência para você ser um bom obreiro. Mas tem como referência um bom obreiro, tá? Não vai pegar como referência um obreiro ruim, que aí fica terrível. Recomenda estas coisas. Então tudo que você aprende passa-se para outras pessoas. Procura apresentar-se a Deus aprovado. Então nunca tenta chegar na presença de Deus com alguma reprovação. Porque aí tem obreiro que ele passa a ser reprovado, porque ele começa a lembrar do passado dele. Meu irmão, teu passado, Jesus pegou os pecados, jogou no mar do esquecimento, esqueceu, ainda botou uma placa dizendo assim, proibido pescar, porque o diabo ia lá pescar seu pecado para jogar na tua cara. Se Deus esqueceu, o que você fica lembrando?
E às vezes isso te reprova perante Deus, que às vezes Deus quer te usar mais e não usa porque está lembrando o que você fez, mas passou. Vai dar para você consertar o que você fez? Então é daqui para amanhã, para o futuro. Então faça o que? Apresente-se ao Senhor como obreiro aprovado. Igual Martinho Lutero, quando o diabo trouxe aquele pergaminho, disse: olha o tanto de pecado que você tem, e ainda você quer fazer. Ele disse: fique em paz, o sangue de Jesus já me purificou de todo pecado, e você não tem mais acusação contra mim, porque o diabo vai acusar, vai lembrar: irmão, o que passou, passou, o que importa é o que você é hoje. E eu pergunto para você, se você quer estar há 10 anos para frente, hoje é 2019, 2029, eu te pergunto se você quer continuar sendo o mesmo obreiro de hoje. Eu não quero. 2029 eu já quero estar com um livro meu publicado, escrito, com as pessoas lendo alguma coisa da palavra de Deus, porque você já que não lê a Bíblia, vai ter que ler meu livro, né? Então, vamos sim, daqui 10 anos eu quero ser mais usado, quero conhecer mais a palavra de Deus, né? Se for para ficar a mesma coisa, eu prefiro desviar. Então tenta melhorar, como obreiro aprovado, tenta ser melhor, né? Procura-te, ou melhor, foge, outros sim, das paixões da mocidade, né? Quais são as paixões da mocidade? Os desejos carnal. Nós temos uma pesquisa, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que 90% dos pastores brasileiros são viciados em sites pornográficos, né? 90%, e os 10%? Está aqui. Então foge das paixões, porque a carne é difícil, não é? Se você faltar um domingo na escola dominical, no outro você não quer vir. Ô carne, como é triste. Fora quando um dia que você vai fazer jejum e que você já está com um garfo levado à boca, que você dá aquela mordida e fala: eita glória, eu estava em jejum. A carne é uma coisa maldita, irmãos. É terrível. Mas o crente, o obreiro, quando ele pensa sempre no Espírito, dá vazão ao Espírito, ele não liga mais para a carne e consegue vencer os desejos da mocidade. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Então, irmão, se você aprendeu, permaneça naquilo que aprendeu. Olha, eu estou aqui, e esses dias eu estava meio revoltado, e eu falei assim para Jesus: Senhor, eu devo estar errado, Pai, eu devo estar errado, porque olha, eu estou nisso há tanto tempo, e o povo foi tudo errado, ou eu estou errado. Eu fui para a igreja, irmão, no congresso das irmãs, e Deus tomou uma irmã bem alta, quase 2 metros de altura, para me lembrar que eu tenho que manter aquilo que eu aprendi. Então você se mantém naquilo que você aprendeu, que é os bons princípios, os princípios da palavra de Deus. Capítulo 4, verso 2. Prega a palavra. Tá bom? Então vamos parar com esse negócio. Irmão, se você crê, levanta da cadeira, dá glória a Deus e senta. Não, você está pregando, você não está animando torcida. Para com isso aí. Agora, irmão, levanta a mão e dá glória. Tudo bem, a mão e dá glória. Agora, não, para com isso aí. Irmão, vamos dar 3 voltinhas. Para com isso aí, irmão. Prega a palavra. Para com isso. Pregue a palavra. Uma vez eu fui no culto assistir um irmão pregar. Pastor Tom lembra disso. O irmão começou a pregar. Ele leu Atos capítulo 16. Foi falado do terremoto que aconteceu na prisão de Paulo e Silas. Ele começou a pregar, tomou um gole d'água e falou que a água estava salgada, e fez isso na frente, para todo mundo ver, assim, pá. Aí eu já baixei a cabeça. Que outra coisa, tomar água em cima do púlpito é legal, mas você já viu eu alguma vez pregando, pegar água? Falou que a água estava salgada, começou a pregar. Se dirigiu para uma irmã e ficou profetizando 15 minutos. Nada contra o dom da profecia, tá? Lembrando que os dons do Espírito é para complementar. Acabou, introduziu, Paulo e Silas, foi para outra irmã, pregou mais 15. Profetizou mais 15. Profetizou meia hora, virou para outra mais 15, 45 minutos. 5 minutos ele introduziu a palavra, pregou e falou amém. Ainda falou mal da água. Eu venho na igreja para ouvir a palavra de Deus. E a profecia, ela é rápida, concisa e objetiva.
Esse negócio de irmão, me perdoe, tá? A gente tem que falar isso, tem que deixar bem claro. Quando Deus revela, Ele te revela. Aí tem aquela pessoa, Jesus é? Aham, estou entendendo. Falei, nossa, que lerdeza que meu Deus é, né? Onipotente, onisciente, uma lerdeza dessa, está pior quietinho. Quando você vem, recebe a profecia, você está pregando, e você observa que Paulo ensina isso. Primeiro você prega a palavra, todos receberam a palavra, aí você vê, graças a Deus que aqui a gente faz certo. Terminou a palavra, aí você entrega o que Deus mostrou, e é rápido, tá? Ó, pá, 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 assim diz o Senhor, acabou. Que carro que você tem? Vai trocar carro, hein? Ó, aí Jesus falou para mim, falou, irmão, falou o quê? Aí o culto acaba 10h30, que tem pregador que não tem controle de horário. E outra coisa, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que Ele é ciente, um bom administrador. Fora aqueles pregadores que pregam e no final fica contando piada. É terrível isso. Por quê? Porque eu posso não trabalhar amanhã, mas tem gente que trabalha. E a pessoa vem no culto ouvir a palavra porque a vida está difícil, e ela quer ser um crente melhor. Aí acaba o culto, 10h30, tem aquela irmã que o marido não é crente, chega 10h30 em casa, o que vai acontecer? Então o obreiro tem que ser prudente. Então, irmão, revelação, prega a palavra primeiro, traga tudo da palavra, depois, aí você fica aquela palhaçada, estou sabendo, aí você pode ficar, isso aí que eu pego minha Bíblia e vou embora que eu já ouvi a palavra. Mas pelo amor de Deus, irmão, vamos pregar o que está na palavra, nem que seja simples, nem que você tenha que ler o Salmo, só ler o Salmo 19, não falar nada, mas leia o Salmo 19, fala a palavra, e vão parar com essas palhaçadas dentro da igreja. Aí que Jesus, eita irmão, desceu uma do céu quentinha, e eu fico pensando que é iFood? China Inbox? O que é? Enfim, pregue a palavra. Outra coisa, tu porém, ser sóbrio em todas as coisas, cumpre cabalmente o teu ministério, ser sóbrio em todas as coisas, temperado. É que tem obreiro que tudo para ele é o diabo, e tem aquele obreiro que é liberal, né? Está todo mundo com os peitos para fora, ele que Jesus está falando. Não, tem que ser sóbrio, temperado, e cumpre bem, cabalmente, cumpre com excelência o teu ministério, porque quando você chegar lá no céu, Deus vai falar, é diácono, não era? Vamos nos ofícios diaconais. Aí a coisa vai ficar feia, mas não. Dia tal na ceia você faltou, incircunciso. Então cumpra com excelência. Paulo está terminando aqui, tem um esboço da segunda carta de Timóteo, saudações, ações de graça por Timóteo, exortação a Timóteo, advertência a Timóteo, última incumbência entregue a Timóteo, instruções pessoais a Timóteo, e a conclusão. Nós temos aqui algumas peculiaridades, né? Quais são elas? Paulo fala com algumas versões, chamando Timóteo, com algumas palavras, mas incentivando Timóteo. Então está aqui, na página 96 e 97, Paulo fala, chamando Timóteo como uma criança, que ele deve ser forte e ativo. A criança é forte e ativa. Ela acaba de cair aqui, chora, aí depois que passa já está fazendo tudo de novo, e sabe que vai cair de novo, vai chorar e vai fazer tudo de novo. Então seja como uma criança, forte e ativo, como um soldado que deve sofrer as tribulações e agradar ao seu superior. Então o irmão Wilker é amigo de todo mundo, mas quando eu vou falar da palavra de Deus, meu amigo é Jesus. Certo? Por quê? Porque tem um superior. Então, nós ter que ser soldados, cumprir a palavra de Deus, sofrer as aflições, mas entregar ao superior o que ele mandou nós fazermos, né? Como um atleta, deve obedecer às regras do jogo, certo? Paulo está falando, olha como Paulo está falando a Timóteo, para ele se compor como um atleta, né? É igual ao futebol, se sair para fora da linha lateral, é lateral, a linha de fundo é escanteio. Só que tem gente que não entende a regra, né? Irmão, não pode beber, ele traz até a cerveja para ungirem na igreja. Então é regra, a Bíblia é a regra, tem que seguir a regra.
né? Como um lavrador deve trabalhar e ter total participação nos resultados. Então todo obreiro que trabalha na casa de Deus, irmãos, e todo o resultado que dá, toda a igreja tem a participação de lucro, que é o que? Milagres, bênçãos. Então, Paulo incentiva Timóteo a isso. Como um trabalhador deve ser diligente, manejando bem a palavra de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Todo trabalhador, ele conhece seu trabalho, certo? Você estudou para isso. Então se você for um maquinista de um metrô, você não pode entrar lá sem saber, porque você tem que saber. Então, você tem um horário para entrar, você tem um horário para sair. E Paulo está dizendo, você é um obreiro. Então, o obreiro chega no horário. Obreiro é como se fosse um trabalhador, tá? Você só não bate ponto. Você bate ponto nos olhos do Senhor, mas como se fosse um trabalhador, tá? Porque no dia que você chegar atrasado, vai ser descontado seu salário. E quem sabe seu salário pode ser um inferno, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Como um vaso deve ser honroso, pronto para ser usado pelo mestre. Você pegar um vaso trincado para água e vazar, não dá, né? Você vai trocar. É a mesma coisa as irmãs, quando ela pega um refratário ou uma forma, vai fazer um bolo e põe a massa lá dentro e a forma está furada e começa a vazar. Você tem que trocar, não tem? Mesma coisa o nosso Deus. Ele não vai pôr unção divina no vaso furado, ele tem que trocar. O vaso tem que ser honroso e pronto para trabalho. E a última coisa, como um servo, deve ser gentil e prestativo na obra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Até aqui tudo bem? Muito dura a nossa aula hoje, né? Mas esse é o nosso querido Evangelho de Cristo. Irmãos, tenhamos em mente que nós temos que fazer a obra de Deus com diligência. Se eu perguntar para vocês se os irmãos queriam ser quem os irmãos são hoje na igreja, vocês não queriam. Eu vou perguntar ao pastor Tom se ele queria ser pastor. Mas é vocação. Chamado. Se você me perguntar se eu queria ensinar, não. Eu queria ser maestro na igreja. Ninguém queria, mas eu quero vocação. Chamado. E com Deus não dá para você fazer errado. Se você fazer errado, você tem uma passagem só de ida para um lugar bem quente. Um calor bem quente. Lá tem horário de verão. Até as águas da praia de lá pegam fogo. As praias de lá é conhecida como Largo de Fogo, enxofre, né? Então, irmãos, não dá para um obreiro brincar no serviço. Ele corre risco de salvação, tipo inferno. Então Paulo está ensinando a Timóteo, ensinando a Tito essas cartas pastorais. Você viu que ela é bem específica, né? Ele orienta especificamente. E tem gente que fala, mas isso aí é loucura, não está na Bíblia. Ué, a gente acabou de examinar. Interessante, né? Então vamos ser diligentes e cumprir o nosso ofício na casa de Deus, tá bom? Quando a gente chegar lá no céu, eu quero ver esse monte de gente com carteirinha, esse monte de profeta que não existe, prestando conta perante Deus. Eu vou falar para Jesus, Senhor, me faça ser o último a passar pelo tribunal, que eu quero ver no telão todo mundo. Só para ver o que eles vão dizer para Deus. Mas eu profetizei. Profetizou, mas não foi no culto. Não foi na ceia. Mas eu preguei. Mas nunca teve igreja? Nunca teve pastor? Então é questão de avaliar. Então, irmãos, toma cuidado com esse povo. Toma cuidado. Igreja, ela ganha ovelha, traz para a obra do Senhor, ovelha gera ovelha, pastor apacenta. Lobos que querem colocar as pessoas que estão aqui de dentro para fora, toma cuidado com essas pessoas, seja quem for. Dentro da igreja não tem família, dentro da igreja não tem irmão. Mas é meu irmão de sangue. Não, aqui é a obra de Deus. Dentro da igreja não tem esposo e esposa, porque no dia que precisar chamar a atenção do esposo, tem que chamar. Você lembra do rei Asa na segunda carta de Crônicas?
Segunda carta não, desculpa, segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 5. Não é o 5, desculpa, 15. Da Bíblia Sagrada que ele foi fazer uma reforma no templo e a avó dele, Maaca, tinha uma estrutura, uma imagem de escultura dentro do templo. Aí, ele chegou lá e disse: vó, pega isso daí e sai para fora. Porque sair para dentro não dá, né? Vai embora do templo, agora, sai. E ela disse: mas eu sou sua avó. Aqui é a casa de Deus. Pega a tua imagem de escultura e some daqui, porque esse templo é de adoração ao Senhor. Então vamos tomar cuidado, irmãos. Vamos exercer fundamentalmente a palavra de Deus como ela é. Ela é clara, objetiva, tá? Quem complica é a gente. É uma clareza. Se a palavra de Deus chamar a gente de claro, for mais clara, é a gente que é meio lerdo de aprender, viu? Porque é clara e objetiva. Então vamos executar bem a obra de Deus para o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Alguma dúvida até aqui? Então na próxima lição, nós vamos entrar nas cartas universais, né? Nós vamos falar sobre a igreja e o sofrimento. São a carta de Hebreus, de Tiago, Hebreus, 1 Pedro, 2 Pedro, 1º, 2º, 3º João, carta de Judas. E aí nós já estamos acabando o livro, lembra? Então acho que mais 2 segundas-feiras a gente termina esse livro e entramos no novo livro, certo? Nossas aulas vai até a primeira segunda-feira de dezembro. Ok? Então por hoje é só.